Olá, amado povo de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Diariamente nós estamos aqui, buscando refletir, meditar, entender a palavra de Deus e com ela nos alimentar. Alimentar a nossa vida de fé, alimentar a nossa esperança e buscar cada vez mais dar passos firmes, diariamente, passos firmes, na busca do cumprimento da vontade de Deus para cada um de nós. Convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 13. É um evangelho bem longo. Eu não vou ler todo, eu vou ler apenas a partir do versículo 5, mas eu peço, fica um compromisso aí, que depois você leia todo o texto com bastante atenção. Marcos 7, do 1 ao 13. A partir do versículo 5 diz: Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: Por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir tradição dos homens. E dizia-lhes: Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe, e ainda: que amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbão, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar o seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus, com a tradição que vós transmitis. E vós fazeis muitas outras coisas como estas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os fariseus e os mestres da lei saem de Jerusalém e vão encontrar Jesus. Vão observar o comportamento de Jesus e dos seus discípulos. Eu não sei se vocês sabem, mas o grupo dos fariseus era um dos grupos mais radicais da época de Jesus. Para vocês terem ideia, eles pegaram os 10 mandamentos e transformaram em 613 preceitos, regrinhas, que eles buscavam viver em tudo. Gente, talvez a intenção desses homens era até boa. Por quê? Porque já tinha aparecido tanto louco dizendo que era o Messias, pregando coisas estranhas. Então, quando surgia alguém assim, eles iam lá, eles iam fiscalizar. E quando eles se depararam com Jesus, o modo como ele vivia, o que ele ensinava, obviamente eles ficaram muito inquietos. Como assim? Mas Jesus, ele sabe o que está fazendo. Jesus, ele é o Messias esperado. Então ele não fica na superfície das coisas, na superficialidade da lei. Ele vai para o fundo, aprofundar, ir para o fundo. Então, se aqueles homens estavam ainda
na mentalidade do pode, não pode, do deve, não deve, como infelizmente hoje eu ainda percebo em algumas instâncias de alguns grupos, de alguns movimentos, é a história do pode e não pode. Isso pode, isso não pode. Eu sei que a doutrina é importante. Eu sou padre católico, eu sou um religioso, eu sei. E nós precisamos dela para poder orientar, porque senão vira bagunça. Mas tem gente que às vezes vive a religiosidade somente nessa lógica. Pode, não pode. Um legalismo, um rigorismo, uma preocupação exagerada, que muitas vezes culmina em um farisaísmo. Jesus ele vai para o fundo, para a essência da lei. E ele trata aqui de desmascarar. Jesus hoje aqui, ele botou foi quente, como a gente costuma dizer aqui no nosso Ceará. Jesus aqui jogou na cara, desmascarou total eles. Ó, vocês estão tão preocupados aí se os discípulos não lavam as mãos? Isso é preceito humano. Vocês agora vivem não mais em função da lei de Deus, mas em tradições que vocês mesmos criaram. E Jesus deu um exemplo. Olha aí. Moisés diz, honrar pai e mãe. E ele vai e cita, ele faz questão aqui de citar, olha só. E ainda diz mais, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas o que eles faziam para não se comprometer? Eles diziam que aquela ajuda que eles deveriam dar para o pai e para a mãe era sagrado. Não, eu vou dar para o templo. Então eu não posso dar para vocês não, tá? Se virem aí. Se virem. É porque isso aqui é consagrado, é corban. É consagrado a Deus, então eu vou dar lá no templo, então não tenho que dar para vocês porque é corban. Então, né? É as desculpazinhas que a gente dá para poder se safar. Ou seja, às vezes, quando nos convém, a gente dá um jeitinho. Quando a gente quer, a gente se estica, né? Tem um provérbio que diz, quem precisa se estica. Então, quando me convém, eu dou um jeito de burlar a lei para poder me satisfazer. Mas para o outro não, é a regra. Para o outro é a lei. É o dedo na cara apontado, você pode, você não pode, você vai, você não vai, você vai para o inferno, esse vai para o céu. E às vezes a gente vai vivendo a nossa religiosidade assim, não, gente. A nossa espiritualidade assim, não, também não. Jesus ele vai para o que é realmente importante. Jesus disse, olha, faça o que eles dizem, só não faça o que eles fazem. Por quê? Porque eles pregam bonito, mas no fundo, eles não buscam viver isso. Colocam pesados fardos nas costas dos outros, mas não querem mexer nem com o dedo. São como sepulcros caiados. Por fora é muito lindo, gente. Mas você olha assim, nossa, que pessoa santa, nossa, que pessoa piedosa. Por dentro é muita crueldade, é muita maldade, é muita dureza, é muita rigidez, que assusta, que segrega, que afasta. Não. Então hoje Jesus vem denunciar isso. E ele denuncia não somente aquele farisaísmo de lá, mas ele denuncia esse farisaísmo de hoje também. Que a gente não caia nessa mentalidade, nesse jeito de viver a nossa fé, que oprime, que mata, que ao invés de salvar, faz é condenar. Então que a gente possa aprender com o nosso mestre a lei da misericórdia, do amor, do acolhimento, do perdão. É isso que o Evangelho nos ensina. Até a justiça de Deus é misericordiosa. Não podemos nos esquecer disso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem. Muito obrigado a cada um de vocês.
que tem curtido, que tem comentado, que tem compartilhado. Todas as vezes que você faz isso, essas ferramentas aqui, tanto no Instagram como no YouTube, vai ganhar mais relevância, vai ser encaminhado para mais pessoas e assim a gente vai fazendo o reino de Deus crescer ainda mais no mundo. Então, seja um missionário, seja uma missionária junto comigo. Paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.